Bom, na primeira parte a gente falou sobre o que é sistema, o que é software, entendemos então que sistema são elementos que se conectam, se comunicam e atingem, né, um objetivo específico, tá? Um objetivo geral. Bom, e aí a gente viu a diferença entre dado e informação. A informação ou se quebra em várias partes menores, né? E são os dados. Dado, ele, por sua vez, por si só, ele não faz muito sentido. São palavras isoladas, valores isolados, números isolados, que por si só não dizem muito, né? Não dizem nada. Quando você junta, então você agrupa esses dados, eles te geram a informação, tá? Essa informação é o que nosso software vai gerar, nosso software vai coletar esses dados para gerar informação. E quando a gente fala de software, a gente começa então a analisar que todos os softwares, todos os sistemas, os programas, eles têm seu ciclo de vida, tá? Ele passa pelas etapas de definição, desenvolvimento, utilização e operação e a retirada, tá? Quando a gente fala de ciclo de vida de um software, a gente só simplesmente está falando das fases por quais, né, esse software passa. Desde quando ele tem a sua concepção, desde quando a gente, né, projeta, pensa nesse software, até quando ele sai do mercado, quando ele cai em desuso. A gente vê que pode ser por várias causas, né, vários fatores podem levar o software a não ser utilizado mais, como a versão do sistema operacional que ele está sendo, que ele foi projetado, se esse sistema operacional não existe mais, não tem mais atualização, as pessoas deixam de utilizar. E aí, se você não fez uma versão para um outro sistema operacional mais atualizado, seu software para de ser útil, deixa de ser útil. E aí você tem que pensar nessa etapa também, né? O que vai acontecer com os dados que estão lá dentro, o que vai acontecer com o seu usuário quando ele não utilizar mais o seu software, né? Então, tem várias coisas que a gente vai ver aqui que a gente pode aplicar, pode fazer, tá? Nesse caso. Bom, na primeira etapa de definição, temos várias outras etapas, tá? Subetapas, que a gente precisa analisar, a gente precisa passar. O levantamento da situação atual, aquela fase em que você enxerga um problema, tá? E precisa apontar uma solução utilizando a tecnologia, utilizando um software ou vários softwares integrados, no caso, sistemas, né? Você levanta a situação atual. Poxa, vamos analisar como é feito esse trabalho, por exemplo, desse cliente, de uma forma manual. Quais os problemas que ele está enfrentando, qual é a resposta que ele precisa, qual a otimização nessa fase, nessa etapa, nessa atividade dele, tá? Por exemplo, se a gente for analisar uma clínica médica, por exemplo, né? Qual é o problema que, por exemplo, a secretária está tendo para marcar as consultas? Ela já tem um software atualmente? Ela já utiliza algum programa que faz esse gerenciamento de consulta, esse agendamento? Ele está falho? Ele está atendendo? Se não está atendendo, o que eu posso propor? O que eu posso desenvolver de um software para que ele seja melhor, para que ele realmente atenda a necessidade específica desse cliente, tá? Você vai levantar, então, toda a situação atual. Outra etapa nessa fase de definição é o estudo de viabilidade. Você vai se perguntar, realmente precisa que eu desenvolva um software? Ou se eu juntar softwares existentes, eu vou conseguir dar essa solução para o meu cliente, né? Vou analisar o custo e o benefício. Esse dinheiro todo, esse tempo investido nesse desenvolvimento, vai valer a pena? Daí vai retornar? Vai dar aquele benefício esperado? Se não, você já desiste aí mesmo, nessa fase, né, de estudo de viabilidade. Se de tudo você viu que é viável desenvolver esse software, se a partir do levantamento da situação atual você viu que realmente há uma necessidade de criação de um novo software para atender, você vai então elaborar a sua proposta de desenvolvimento, né? Então a gente vê o nosso software começando
a nascer nessa etapa de definição. A proposta de desenvolvimento é o que você vai fazer o que nela? Você vai apontar a situação atual, a situação esperada que você quer que o seu usuário chegue com o software, tá? Você vai mostrar que é viável esse desenvolvimento, apontar os benefícios e os custos para o desenvolvimento desse software. A partir daí, você apresentou a proposta, elaborou o contrato foi assinado, você vai então fazer o levantamento dos requisitos. Geralmente, é feito o levantamento dos requisitos junto com a proposta de desenvolvimento, para então você estabelecer o orçamento, né? Porque às vezes a pessoa fala, faz para mim um software de agenda, mas não fala quais os recursos que ele quer. Aí você dá um preço, daí a pouco ele quer quase que um sistema operacional, de tanto de funcionalidade que precisa. E aí você vai ter que ficar amarrado àquele preço anterior? Jamais, né? Então, é recomendado que você faça essa proposta de desenvolvimento junto com o levantamento de requisitos para que gere um orçamento real, assim, ou o mais próximo possível, tá? Da realidade. E deixe bem claro também no seu contrato, ou seja, um valor hora, né? Bem claro que à medida que vai acrescentando funcionalidade, o preço também com certeza tem que ser alterado. Você vai envolver vários outros recursos, várias outras pessoas, né, para poder concluir o sistema, ou se você faz sozinho, você vai empenhar um tempo maior, dedicar uma parte maior do seu tempo para o desenvolvimento daquela funcionalidade que não estava prevista, não tinha sido bem especificada, né? Então, grande conflito, às vezes está nessa parte de levantamento de requisitos. Se você não faz isso bem feito, o problema, a chance do seu software dar errado é quase que sempre, praticamente 100%. Okay? A gente vai ver também mais pra frente que não precisa ser aqui que você vai levantar os requisitos. Você pode ir levantando durante o decorrer do projeto, dependendo da metodologia de desenvolvimento que você for utilizar. Okay? No desenvolvimento, a gente tem a parte de projeto do software, vai projetar, vai desenhar a arquitetura, vai implementar o código, vai fazer a verificação de acordo com verificação do que foi projetado, do que foi programado, e vai validar de acordo com o que foi levantado no processo de definição. Quais as funcionalidades, quais os requisitos, né, quais os itens que eu atendi, né, que o usuário pediu e eu fiz. Vai validar. Então, basicamente, a etapa de desenvolvimento acaba nesse momento, quando você validou o que foi programado, foi desenvolvido. E aí, seu programa já está rodando, já tem a parte que já está funcionando, né? Você começa, então, a distribuir esse software, né? Definir canais e meios de distribuição, fazer a instalação e configuração, né, do software para o ambiente, para o sistema operacional, né, para as limitações de rede, de usuário, do computador. Tá? E aí sim, esse software seu vai ser utilizado. Então, dentro, né, de toda essa vida do software, agora que a gente chegou na utilização e, consequentemente, à medida que o software vai sendo utilizado, o cliente, o usuário, vai detectando necessidade de fazer manutenção, seja ela por variáveis do ambiente. O sistema operacional foi atualizado, a gente descobriu uma falha e aí nós atualizamos para uma versão mais nova do sistema operacional. Tem que atualizar o sistema? Será que precisa atualizar o software? Né? Se precisa, se aquela vulnerabilidade encontrada traz um mau funcionamento ao software, claro que você tem que fazer manutenção. Então, a gente vai ver mais pra frente, nas próximas aulas, vários tipos de manutenção. Tem a corretiva, a preventiva, né?
vários outros tipos de manutenção que você faz. Não é só porque tem alguma coisa errada ou o sistema operacional atualizou que você vai fazer manutenção. Você pode fazer várias outras adições de funcionalidades, né? Correções, adição de funcionalidade do seu software. Então, aí passamos pela fase de definição, fase de desenvolvimento, a fase de operação acabou e aí chega a parte que o seu software praticamente morreu, né? Vai ser retirado do mercado. O seu usuário não vai utilizar, o usuário não mais vai utilizar. E aí, o que vai acontecer com os dados que já foram inseridos ali? Fica a grande pergunta. Alguns dos sistemas já possibilitam que o usuário exporte os dados, né, para que, se ele não quiser mais utilizar essa plataforma, esse seu sistema, esse seu software, ele simplesmente leva todos os dados dele para outro lugar. E aí, conhecendo o ciclo de vida do software, né, as etapas por quais todos os softwares passam, a gente vai estudar, então, os processos para que a gente consiga desenvolver o software. Primeiro, vem da definição de processo, conjunto de atividades para você construir algo, construir um software de qualidade. Tá? Processo é aquele conjunto mesmo de ações, de atividades que você vai ter. Por exemplo, a parte de programação tem várias atividades ali, conjunto de atividade. Parte de análise de projeto, análise de sistema, é outro conjunto de atividade, é outro processo, ok? Você vai exercer várias coisas ali. Na análise de sistema, você vai levantar os requisitos, você vai analisar os requisitos, vai registrar esses requisitos. Na parte de modelagem, vai modelar o seu software baseado nesses requisitos. Então, várias atividades. Isso caracteriza um processo de software, tá? E ele é agrupado em categorias dentro dos modelos. Então, o modelo é o quê? É aquele parâmetro, aquele padrão que você tem para seguir, para você conseguir fazer alguma coisa, executar alguma coisa, atingir algum objetivo, tá? É a forma como você pode se organizar para fazer determinada coisa. Então, esses processos de softwares vão ser agrupados em categorias dentro dos modelos de processo. Em termos, dentro da engenharia de software, nós temos 4 pilares, tá? Qualidade, processos, métodos, ferramentas. Qualidade é a base de tudo, é a base da relação com o seu cliente, é a base de um bom produto, né? Desenvolvimento de um bom produto, uma boa experiência com o usuário. E para se atingir essa qualidade, você vai quebrando vários processos dentro desse seu desenvolvimento. Dentro desses processos, você tem vários métodos que você pode utilizar para trabalhar dentro do seu desenvolvimento de software e tem várias ferramentas que você consegue, né, utilizar para que as atividades desse processo sejam feitas de uma forma que haja uma qualidade no seu serviço. Tem várias ferramentas de análise, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de gerenciamento de projetos, tá? Então, dentro da engenharia de software, nós temos esses 4 pilares aí. E os processos, tá? O processo de software que nós vamos ver agora. O modelo de processo vai definir alguns grupos de processos que você vai implementar durante o seu desenvolvimento. E para a gente conseguir escolher o melhor, a gente precisa conhecer os que já existem, não é mesmo? E nos fazer algumas perguntinhas, né? Qual a natureza do projeto? Quais os métodos, ferramentas eu tenho para poder utilizar, o que eu preciso utilizar para desenvolver? Porque dependendo dos métodos, ferramentas, aí eu escolho o modelo tal, né? Quais os controles e produtos eu preciso entregar? Eu preciso entregar tudo de uma vez? O software inteiro? Eu posso entregar algumas partes, cada parte mais importante, e acrescentando outras versões? Ou eu não tenho nada, eu não tenho, assim, uma visão muito
muito detalhada e eu preciso entregar alguma coisa para o meu cliente ver e a partir daí eu vou extraindo mais informações dele para descobrir o que ele quer de verdade. Né? Então, dependendo dessas respostas, você vai ter modelos específicos que vão atender a sua equipe, vão te atender, né, na sua organização de desenvolvimento. Então, temos o modelo cascata, que ele é um modelo assim, muito tradicional mesmo, um dos primeiros modelos que surgiu, se não foi o primeiro, né? Ele é um modelo sequencial. Assim, você vai pegando aquelas etapas, né? Aquela etapa do ciclo de vida ali do software, você vai pegando e vai seguindo a risca etapa por etapa. E você não pode voltar na etapa anterior. Você só pode partir para a próxima etapa quando concluir essa etapa atual. Só que isso gera um problema muito grande, porque hoje em dia a galera está correndo demais, né? Os requisitos estão mudando o tempo inteiro, os ambientes estão mudando o tempo inteiro. E as pessoas estão querendo softwares para ontem, porque software, ele é uma coisa assim, ele vem para organizar a nossa vida, para otimizar o nosso trabalho, agilizar, e tempo, né, é dinheiro. O software ele economiza tempo, e o tempo é dinheiro. A informação que o software gera, ela é muito preciosa, ela pode determinar a vida ou a morte de uma empresa, não é mesmo? Então, as pessoas que nos contratam para desenvolver software, elas querem as coisas para ontem. Então, tem um prazo curtíssimo. Os softwares são praticamente urgentes, né? A pessoa vem com uma certa urgência para você. Então, se a pessoa vier com muita pressa, cara, não use esse modelo cascata, porque ele é um modelo sequencial, você vai ter que seguir certinho cada etapa, tá? Só, por exemplo, acabou a parte de análise, né, de algum requisito, começa o desenvolvimento. Aí, na parte de desenvolvimento, detectou que tem alguma coisa errada na parte da análise, como é que vai fazer? Vai ter um maior problemão para você voltar refazendo a documentação, né, reorganizando o cronograma, vai ser uma bagunça geral. Então, quando você não é aconselhável, né, utilizar modelo cascata. Quando o seu projeto tem um prazo muito curto, aí você vai poder utilizar alguma metodologia ágil, tá? E se tiver muita alteração de requisito, por exemplo, é uma coisa que depende, né? As funcionalidades dependem muito do tipo de usuário, do cliente daquela empresa, ou de quem é que é o dono da empresa, os donos da empresa, se mudaram os donos da empresa, eles têm visões diferentes, né? Sobre aquele projeto ali, e aí não use o modelo cascata nesse caso. Olha para você ver. No modelo cascata, você tem a parte de engenharia de requisitos, você vai especificar os requisitos. O que são os requisitos? São alguns itens essenciais, alguns itens necessários, tá? No caso de requisito do sistema, requisitos são itens necessários para que você tenha um resultado. No caso do sistema, itens necessários para que o sistema funcione, tá? Para que você satisfaça aquilo que o seu cliente te pediu. Aí passou na engenharia de requisitos do sistema, vem para a engenharia de requisitos do software específico. Passou dessa etapa, vai para design do software. É quando você pega os requisitos, né, todos os requisitos que foram analisados e começa a projetar o software. Você vai fazer a parte de arquitetura, né, tanto de prototipação de tela quanto definição de arquitetura de classes, né, de plataforma de desenvolvimento. Se vai ser dispositivo móvel, vai comunicar com desktop, vai comunicar com sistemas web, né? Você vai definir, vai fazer o design do seu software, a arquitetura do software. Passou essa fase, vai para programação e teste. Não pode voltar para a fase anterior, não, né? Porque você está seguindo uma ordem assim, sequencial. Dá muito problema isso. Na maioria dos lugares que eu já trabalhei, isso não funciona dessa forma, tá? Programação e testes. Aí você faz a sua programação baseada nessa arquitetura, tá? Nessa especificação do design.
né? Programou, testou, passou para frente, vai testar o sistema, tá? De uma forma geral e vai entregar o seu sistema completo e ele cai na fase de manutenção. Pronto, acabou, entregou, tchau, tchau pro seu cliente. Você, claro, vai, né, entrar em comunicando sempre, fazer a manutenção necessária, mas acabou ali, tá criado seu software. Bom seria, né, isso seria um mundo perfeito se isso funcionasse. Prototipação, esse aqui é muito bom, muito utilizado, esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de processos, né, de organização de processos, que quando o seu cliente chega para você e fala assim, aqui, eu tô com um problema na empresa, eu tô precisando gerenciar minha frota de veículos, eu tenho vários caminhões que fazem frete de mudança, mas eu não tô conseguindo colocar isso só no papel, não tá ficando organizado, não. Eu tô precisando saber se esse pessoal tá gastando gasolina demais. Eu tô querendo saber se esses caminhoneiros estão levando meus fretes pro lugar certo, ou se eles estão indo para outro lugar. Eu não consigo ter esse tipo de monitoramento. Eu preciso de um sistema. Beleza. Aí você pergunta algum outro detalhe, ele não sabe te informar. E aí você vai ter que começar então a fazer um projetinho demo, que eles falam, né? De demonstração. Onde você vai fazer o básico do que ele te falou e vai sugerir algumas outras telas, algumas outras funcionalidades. E aí vai mostrar para o seu cliente. E ele vai te falar, nossa, é isso mesmo que eu queria, mas só adiciona para mim esse botãozinho aqui, podia colocar, emitir esse relatório aqui, porque eu quero saber que o horário de entrada e saída, né, desse caminhão, eu preciso saber o horário de almoço dessas pessoas, que estão dirigindo no caminhão. E aí você vai, então, volta o seu ciclo de desenvolvimento e faz toda essa implementação e aí apresenta novamente. Aí você vai fazendo essa prototipação até que o seu software esteja pronto. Muito cuidado para o seu cliente não achar que esse protótipo está pronto, porque esse protótipo ele não vai ter todas aquelas funcionalidades, ele vai ter só as telinhas para demonstrar, né? Simulando o funcionamento. E aí ele vai achar que o software está pronto e vai querer usar o protótipo. Então, se deixa bem claro para ele que ele tem que esperar o software ser desenvolvido, não é para ele usar protótipo não, tá? Ideal, então, vamos lá, principais características. Ideal para identificar requisitos, gera uma versão inicial do software, vai simular a aparência e comportamento e isso vai reduzir muito o custo de desenvolvimento. Por quê? Em vez de você ficar fazendo várias vezes várias coisas erradas, você vai se fazendo o básico mesmo e ouvindo as sugestões do cliente. Você vai fazer exatamente o que ele quer, tá? Cada interação, cada loop, isso é um ciclo, vai se repetindo quantas vezes precisar, tá? Cada interação, cada volta desse ciclo vai gerar uma versão funcional, ok? Olha a demonstração. Coleta de requisitos. Você pergunta, né, as informações que ele quer obter com esse sistema. E a gente vai estudar nas próximas aulas, tá, as várias técnicas para você coletar e registrar esses requisitos. Tá? Vai identificar o que o usuário quer e o cliente, né? O cliente quer, vai desenvolver vai projetar, tá? O seu software, arquitetar e vai construir o software. Construiu baseado no que você coletou e no que foi projetado, vai levar para o cliente para ele fazer a avaliação desse protótipo. Dentro dessa avaliação, ele vai fazer várias pontuações do que você tem que adicionar, remover, né? E aí passa por todo o refinamento do seu protótipo. E aí volta para a coleta de requisitos de novo, né? De novo, faz o seu projeto, constrói o protótipo, vai para o refinamento, vai para o projeto e assim vai seguindo esse ciclo, ok? Um outro modelo bastante utilizado é o modelo concorrente, que
A diferença dele para os outros é que você tem vários grupos de atividades. Essas atividades você consegue alterá-las de acordo com o estado. Por exemplo, você vai conseguir saber, por exemplo, eu quero saber qual a porcentagem de conclusão do meu projeto. Você vai ter, então, na categoria concluído, né, finalizado, você vai ter, né, pronto todas as tarefas que estão prontas. E aí você vai conseguir ver o que falta ainda de ser feito e consegue dar essa resposta prontamente quando você é perguntado, tá? Então, vai definir uma rede de atividades. A mudança no estado de uma atividade vai mudar, né? Pode mudar, vai acarretar a mudança de outros estados, de outras atividades, e vai oferecer uma visão exata de como é que está o projeto. Bom, acabei de criar a tela de login. Então, estava em desenvolvimento, foi pronto, está revisado, né? A visão foi completada e está pronto. E aí, né? Tá no estado controlado. Acabou, tá ok, tá testada essa minha funcionalidade de criação de login, tá pronto? Tá, então agora eu vou começar então a colocar em desenvolvimento a tarefa de fazer a dashboard, né? Vou fazer a home do projeto. Aí sim, então uma fase, né? Uma funcionalidade que depende da outra, tá? Você consegue acompanhar, você consegue fazer esse gerenciamento por estado de cada atividade, de cada grupo de atividades também. E o modelo incremental? Bom, o modelo incremental ele vai combinar o modelo cascata, que tem todas aquelas etapas de forma sequenciais, e a filosofia interativa da prototipação, que é aquela de ficar repetindo aquele ciclo várias vezes, tá? Cada repetição desse ciclo é chamada de iteração. Olha lá, levanta o requisito, faz análise, monta o projeto, implementa, faz os testes, implanta. Aí vamos repetir de novo, levanta o requisito, faz análise, projeta software, implementa, teste, implanta. Aí repete de novo. Então, cada repetição desse ciclo é chamada de iteração. Cada iteração gera um incremento, tá? O incremento, ele gera um produto, entrega um produto funcionando, tá? O resultado desse primeira versão, primeira vez que ele incrementa, é o núcleo do produto, é aquelas funcionalidades que não podem faltar, funcionalidades sem as quais o sistema não atinge o seu objetivo nem básico, tá? Não consegue gerar nada de informação relevante, ok? É o seu núcleo. O seu núcleo tem que ser assim, aquelas funcionalidades essenciais, sem as quais não tem objetivo nenhum você utilizar o software, esse software específico, tá? E aí, passando para a próxima parte, para a próxima iteração, nós vamos entregar mais um pedacinho do software, tá? Você pode ter várias pessoas, várias equipes, tá? Trabalhando simultaneamente em projetos diferentes. A mesma equipe em projeto diferente. A equipe de levantamento de requisito, ela pode, no mesmo projeto em partes diferentes, tá? Em telas de software diferente, em módulos de software diferente. O analista, por exemplo, de requisitos, o analista de sistemas, vai levantar o requisito, vai fazer a análise do requisito, montar esse projeto, tá? O analista desenvolvedor desenvolve também esse projeto, além de projetar, ele vai programar, e passou dessa fase, você então libera, tá? E aí os outros componentes da equipe seguem esse fluxo, tá? Eles vão continuar com o procedimento, e você já é alocado de novo para fazer análise de requisitos, projeto de outra parte do sistema, tá? Então você vai sendo liberado para fazer outras partes. Então, enquanto tem uma equipe ainda trabalhando nessa versão do software, nessas outras fases de conclusão,
você já está na próxima versão, você como analista já está na próxima versão, já trabalhando nessa próxima versão. O desenvolvimento ágil, que é o que tem sido falado, tá? Eu tenho visto ótimos resultados quando o cliente e a empresa de desenvolvimento conseguem uma ótima comunicação, chegam a um acordo. Esse desenvolvimento ágil, ele salva vidas praticamente, tá? As principais características: você tem fases curtas de desenvolvimento, ele é muito recomendado quando você tem um tempo muito pequenininho, muito apertado, quando também você tem poucas pessoas no time, tá? Poucas pessoas na equipe. Essas fases curtas são os sprints, né? Duram de 1 a 4 semanas, ok? Essa comunicação que você precisa ter com os stakeholders, que são os envolvidos no projeto, os interessados no projeto, pode ser que são seus clientes, os programadores, os membros da equipe, né? O team master. Você precisa dessa comunicação em tempo real, porque senão não funciona, ok? Comunicação face a face ou verbal com o seu cliente, com o usuário final, com o cliente que está, né, financiando esse desenvolvimento. Você tem que, né, apesar de ser face a face verbal, tem que documentar essa comunicação, tá? Essa tirada de dúvidas, essa definição de regras de negócio. Tá? Reuniões, tem várias reuniões de planejamento e validação. Tem a sprint planning, que é a reunião de começo de sprint. Tem a reunião de final do dia, de avaliação do dia, ok? Tem reuniões constantes de avaliação para você redefinir o seu cronograma. E assim você vai desenvolvendo de forma ágil, porque com essa comunicação face a face, essa comunicação em tempo real, verbal, com o cliente, com o interessado no projeto, com quem está te pagando para fazer esse projeto, né? Você consegue desenvolver isso de uma forma mais rápida, porque você vai tirar as dúvidas na hora que elas aparecerem. Você não vai ter aquela chance de fazer coisa errada, de desenvolver funcionalidade errada porque o seu cliente não te falou o que era, o que queria, porque você vai ter essa comunicação, esse canal aberto. E essas reuniões de planejamento e validação, elas vão garantir que tá tudo certo, não tem dúvida que a partir do momento que surgiu um impasse, esse impasse vai ser resolvido, ok? O único perigo desse modelo de desenvolvimento é que muitas pessoas esquecem de fazer a documentação, tá? E ela é muito importante. Claro que não precisa fazer aquela papelada toda, aquela documentação exagerada, mas registre essa comunicação do seu cliente, né? Registre o contrato, a negociação de prazo, tá? Tem que ficar bem registrado. Não abra mão da qualidade porque você está fazendo uma coisa muito rápida, né? É ágil, desenvolvimento ágil, é rápido, mas com qualidade. Ok? Olha para você ver o modelo. Você pega todos os requisitos, divide os requisitos em atividades. Essas atividades vão sendo alocadas no seu time, distribuídas no seu time durante esse ciclo que é o sprint. No caso do Scrum, né, chama sprint. Dentro desse sprint temos os dias, que são ciclos de 24 horas. No final a gente tem o software rodando. Aqui está uma comparação entre incremental e interativo. Incremental você vai fazendo aquelas partes inteiras e juntando. E o interativo você vai fazendo, e você já tem aquela visão de um todo, aquela versão, aquela base para versão total do software. Temos uma outra tirinha aqui só para descontrair, né, de vida de programador, que é aquela história de metodologias, né, de métodos de processo, modelos de processo. Ó, o Alonso pergunta lá, né, vocês usam algum tipo de metodologia no desenvolvimento? Aí, sim, aqui na empresa a gente usa a metodologia Zen.
Aí, metodologia Zen, que é isso? Zen especificação, sem conteúdo, Zen design, né? A única coisa definida é o prazo. Infelizmente, gente, é o que a gente mais vê, tá? Não especifica direito os requisitos, dá uma dor de cabeça pro programador que ele tem que adivinhar as coisas, aí a culpa cai nele, que ele fez errado. Mas ele não fez errado, ele fez o que passaram para ele fazer, né? Sem conteúdo, não tem conteúdo, o design não tem design, não faz layout, quer que você seja aquele expert em UX, né? Cara, é muito difícil, mas é isso daí. Você precisa adotar uma metodologia, né? Porque foram estudados, né? Foram comprovados que essas metodologias apresentadas, elas dão certo se você seguir, né? E tudo varia também, claro, do contexto, do tamanho da sua empresa, do tipo de funcionário que você tem, do nível técnico, né? Do nível de conhecimento que eles têm, do tipo de projeto, do tipo de cliente. É uma variável, esse cara é muito variável, vai depender de muita coisa. Cabe a você, com o tempo, ir acertando, né? Você já vai, a partir do momento que você conhece, né, como é que funciona essas metodologias, se você começa a aplicar, você vai vendo o que vai dando certo, o que não vai dando, pode ir alterando alguns processos, né, para que funcione para você. O fato é, utilize alguma metodologia, que isso vai ser muito bom para o seu time, ok? Aqui temos a referência, né, do conteúdo que a gente utilizou aqui, apostila de desenvolvimento de engenharia de software de requisitos, do professor Marcelo Pinto e da Elisamar Oliveira. Olha, do Jair Leite, temos aqui uma postagem sobre o ciclo de vida do software. E aí a Iria Lupe Figueiredo falando aqui sobre sistemas de informação na empresa. Foi onde aquela parte onde a gente falou dos tipos de sistema, ok? Mostramos aquela pirâmide. Bom, uns extras aqui só para vocês que estão começando agora o desenvolvimento de software, ficarem antenados nas empresas que hoje desenvolvem software. Vocês deem uma fuçada lá, vejam os produtos que elas criam, né, que elas produzem, as metodologias que elas utilizam, as vagas de emprego que são oferecidas, para vocês analisarem, né, e já irem aí tendo um direcionamento das habilidades, dos skills que são exigidos por essas empresas, para que vocês possam se direcionar dentro do mercado de trabalho, ok? Bom, deixa eu aqui alguns exercícios, 7 exercícios para fixação do conteúdo. Espero que vocês tenham assimilado esse conceito de sistema, essa diferença de dado e informação, essas metodologias, tá? Que você pode, na verdade, não metodologia ainda não, esses modelos de processo, as metodologias, elas são feitas em cima dos modelos de processo, tá? Então, esses modelos de processo que você pode utilizar para organizar o seu desenvolvimento, para conduzir o seu desenvolvimento dentro do ciclo de vida, né? Que a gente viu aqui do software, ok? Bom, na segunda aula a gente vai falar sobre engenharia de requisitos, técnicas para você levantar requisito, a forma como você pode documentar esses requisitos. Vamos apresentar, né, nomear algumas ferramentas. Nas próximas aulas a gente vai fazer tutorial prático, né, de utilização, criação de diagramas para você conseguir arquitetar o seu software e formas e métodos de você analisar esses requisitos que você levantou e documentou, ok? Bom, o meu contato tá bem pequenininha a letrinha, né? Mas assim, meu contato tá aqui, meu e-mail é janine.gomes@outlook.com. Esse conteúdo ministrado no curso de técnico em informática com ênfase em programação da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais, aqui no Brasil, ok? O site da escola tá aqui, ó, www.eth.univale.br, e a disciplina é a Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas. A gente não vai falar nada de programação, a gente vai falar tudo que vem antes dessa etapa de programação, porque a programação já é
outro tipo de outro conteúdo com outra disciplina, ok? Bom, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima aula.